Tá valendo. Bora, mais um. Essa semana eu vou tentar gravar dois, hein? Vamos ver no que dá. Cara, é o seguinte. Eu tô me vendo num movimento meio procurando gravar aquele vídeo que me faz sentir um certo desconforto. É um. Tipo assim, tem alguns vídeos que eu já gravei aqui que eu fui dormir, tipo assim, pô, que legal, gostei, que eu me expressei de forma muito genuína e verdadeira. E teve uns outros que por algum motivo não me trouxe essa sensação. Acho que foi um vídeo que eu me senti meio tentando controlar um pouco as palavras ou tentando me preocupando. Na prática, acho que eu fiquei um pouco preocupado com o resultado ou fiquei preocupado com o que os outros pensariam de mim. E aí eu estava aqui naquele meu ritualzinho escrevendo e aí eu falei assim, cara, eu quero criar aquele vídeo que no final, agora quando eu estiver indo dormir, eu vou sentir aquele. Vou me sentir bem, vou me sentir tipo assim, esse quem se sente bem na verdade não é o João da personalidade, é o João ali que mora ali dentro que fica quietinho. Então, vamos lá. Tô contextualizando porque meu objetivo aqui é trazer um tema que me deixa desconfortável, que eu sinto que nisso eu tô enfrentando os meus medos e eu sei o quão poderoso é enfrentar meus medos e ser transparente e verdadeiro comigo mesmo, em primeiro lugar. Mas beleza, vamos ao que viemos. O tema do vídeo de hoje eu acho que como para muitas pessoas, ele é sensível porque ele toca nessa relação do homem e mulher, masculino e feminino. E vou tentar não medir muito as minhas palavras, mas eu identifiquei recentemente que eu tenho uma certa atração por um perfil específico de mulheres. E aí, onde é que mora a grande sacada da coisa? É que, e como é que eu identifiquei esse padrão, né? Foi observando algumas mulheres que me atraíam e outras que não me atraíam. E aí eu peguei e falei assim, cara, essa pessoa é igualzinha àquela outra, que é muito parecida com aquela outra. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E por que eu tô me sentindo atraído por essas pessoas e o que elas têm em comum? E é aí que tá a grande charada da coisa que me chamou muita atenção. Eu identifiquei nessas pessoas alguns padrões de comportamento, características e coisas assim muito sutis que me levaram a me sentir atraído por elas. E o que seriam essas coisas? Na prática, são mulheres com uma energia mais forte, tipo um quê de mais masculino. Sabe aquela mulher meio braba? Sabe, tipo assim, que resolve, que vai lá e que é desenrolada, que é meio despachada. Acho que despachada é uma boa palavra. E também não é uma mulher de muita frescura, tipo, não é aquela Barbie, não é aquela super princesa emperequetada e tal. E aí tem várias outras características, tá? Mas tô só pincelando assim. Uma mulher de um jeitão mais simples assim, meio tipo, sei lá. Também tem um quê de uma pessoa mais puxada para um meio natureba. Natureba que eu digo assim, o oposto de uma pessoa emperequetada, tá bom? Enfim, são esses conjuntos de características que eu comecei a perceber e a hora que eu me dei conta disso eu falei, cara, é a minha mãe. E o maluco a hora que eu me dei conta que todas essas características elas são muito presentes na minha mãe, eu fiquei pensando nisso, né? Falei assim, cara, que doideira. De forma inconsciente, eu tava gravitando, eu tava tipo olhando, procurando, assim, me aproximando de mulheres que se aproximam, né, que estão muito parecidas com a minha mãe. Isso obviamente não era consciente, e acho que até hoje, né, assim, muito provavelmente se passar uma mulher, né, ou se eu conhecer uma mulher com essas características, eu provavelmente vou me interessar por ela, porque isso está aqui dentro, isso é uma coisa que não é um pensamento, não é uma coisa lógica, não é uma coisa, tipo, intencional, né. E aí é que tá, em primeiro lugar, o quão maluco é a gente se ver atraído por uma pessoa que é muito parecida com a nossa mãe. Segundo, que eu acho que isso, o meu segundo pensamento, né, minha segunda reflexão com relação a isso foi que isso vem de um lugar de uma carência, de um lugar de uma criança que
queria ter se sentido mais amada por essa mãe e que até hoje busca esse amor materno em outras mulheres, né? Então a mãe sempre vai representar esse feminino e, consequentemente qualquer outro feminino que eu venha a me relacionar, ele vai ter de alguma forma uma correlação com esse feminino básico, materno, essencial que a gente teve na infância. E aí, cara, então assim, primeiro, que loucura, na minha opinião. Segundo, me veio também aquela ideia do complexo de Édipo, que eu nem lembrava direito da história, mas basicamente o complexo de Édipo tem a ver com a história de um pai e de uma mãe que tiveram um filho, e eu não lembro agora exatamente porquê, mas eles, tipo, lembrei, teve uma, como é que fala? Tipo, quando alguém prevê um futuro, eu não lembro agora exatamente o que é, mas enfim, alguém diz que no futuro o filho de Édipo, ou não sei se o Édipo é o filho, whatever, vai matar o pai e casar com a mãe. E aí eles falam, meu Deus, isso não pode acontecer, vamos dar esse filho, vamos soltar esse filho para que não tenha a menor chance disso acontecer. E aí a história toda é que na vida, em algum momento, Édipo, acho que o Édipo é o filho, Édipo encontra o pai no meio da rua, no meio de uma estrada, sei lá, e ele mata o pai, e aí ele conhece a mãe, e ele realmente se casa com a mãe, e aí toda aquela história se realiza. Tem um nome, né, para isso, eu não tô lembrado agora. Mas, enfim, o que mais me chamou a atenção aqui foi essa ideia do filho ficar com a mãe, né? E pelo amor de Deus, não tô falando que eu vou ficar com a minha mãe, nada disso. Mas me lembrei disso. E aí, enfim, essa ideia do complexo de Édipo, eu dei um leve Google aqui, e ela tem muito a ver com essa questão de um filho se aproximar ou se como é que eu posso falar isso? É, emocionalmente ficar atraído pela mãe que ele não se sentiu amado durante a infância. E, e aí, basicamente, acho que até para fechar esse vídeo, que primeiro assim, o vídeo é o que? É eu constatando isso. E em segundo lugar, é o quão importante é a gente observar nossa relação com os nossos pais, seja uma filha para com o pai ou um filho para com a mãe, né? Mas a gente observar essas relações, que eles são sempre o nosso principal, nosso maior espelho, né? Para a gente se conhecer, basta a gente olhar para os nossos pais. Mas essa relação homem-mulher e tal, enfim, casais, vamos chamar assim, o quanto a gente não projeta nesse outro feminino algo que a gente tem ou não tem com os nossos pais, no meu caso com a minha mãe. Então eu achei isso muito louco. E aí, assim, pra mim, o que mais, nesse momento, até onde eu consegui absorver dessa história, é a importância da gente se aproximar dos nossos pais, a gente observar essas relações, justamente pra gente parar de ficar procurando alguém desde essa carência e a gente aprender a soltar isso, a gente aprender a curar isso, para que a gente não faça mais correspondência com um feminino desse lugar. E aí a gente passa a conseguir se, assim, se relacionar com uma energia que não seja dessa carência, que não seja dessa vontade de ser amado, mas de um desejo mais genuíno de amar incondicionalmente. E aí a gente vai fazer essa correspondência com alguém que está vibrando nessa mesma frequência. Que doideira, hein? Foi um vídeo acho que mais sucinto hoje. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Eu voltei de um retiro esse final de semana com o mestre e com toda a nossa turma do processo. E acho que isso também me ajudou a enxergar mais com clareza isso. E até para, acho que, comunicar isso com um pouquinho mais de naturalidade. Mas é isso. Uma doideira, na minha opinião. Já falei 15 vezes. Mas foi o que eu observei até aqui e vou continuar observando, vejo se eu não vou continuar atraindo mulheres com essas características, espero que não, mas fica a reflexão. Eu já ouvi muita gente falar que é casada ou coisa do tipo, ou que namora, né, se relaciona com uma pessoa que é muito parecida com o pai, que é muito parecida com a mãe, e a gente nem se dá conta, né, do porquê disso. E aí, acho que vale aí a reflexão para a gente observar de onde vem, né? Por que a gente se relaciona com alguém que é tão parecido com o nosso pai ou com a nossa mãe?
E até onde eu enxergo aqui vem desse lugar de uma carência e uma vontade de ser reconhecido, ser amado por esses pais. E isso faz parte da vida, não é sobre, sei lá, acho que faz parte do nosso processo de amadurecimento aqui e de a gente aprender a se amar e não ficar buscando esse amor fora. Mas, é, acho que é isso. Tamo junto. Beijo.